Buracos negros estão entre os objetos mais fascinantes e enigmáticos de todo o universo. Aposto que, assim como a gente aqui, você também sente uma atração quase hipnótica por essas criaturas misteriosas, né? Por isso, nesse vídeo, vamos imaginar até onde um buraco negro pode crescer. Qual seria o seu tamanho máximo possível? Olá, pessoal! O que vocês acham? O ar ou um buraco negro supermassivo? Qual dos dois tem maior densidade? E no final do vídeo, vamos explorar como uma simples matriosca pode nos ajudar a entender o conceito de multiverso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. E agora, vamos mergulhar juntos nesse universo e em muitas outras curiosidades incríveis. Então, bora começar! Qual é a densidade do universo? Então, o que é que você sabe sobre os buracos negros? Se você acompanhou nossos vídeos anteriores aqui no canal, provavelmente vai responder que um buraco negro surge quando uma quantidade imensa de matéria colapsa num volume minúsculo. Esse estado extremo é conhecido como singularidade, e ao seu redor se forma uma superfície invisível a uma certa distância, chamada de horizonte de eventos. Pois bem, com essa receita simples, temos um buraco negro prontinho. Mas se a gente for bem rigoroso, só essa explicação simplificada já basta para perceber que a ideia de tamanho de um buraco negro não faz muito sentido na prática, né? Isso porque, no fundo, todos os buracos negros têm exatamente o mesmo tamanho básico. Seja um buraco negro com massa estelar ou um monstro supermassivo no núcleo de uma galáxia, esse tamanho não muda. E aqui, quando falamos em tamanho, estamos nos referindo ao ponto material onde toda a matéria colapsa, a singularidade. No entanto, o diâmetro do horizonte de eventos varia conforme a massa do buraco negro. Esse horizonte, como todo fã de astronomia sabe, tem a aparência de uma esfera escura, como se fosse uma bolha negra. Portanto, quando os cientistas falam sobre o tamanho de um buraco negro, na verdade estão se referindo à dimensão do seu horizonte de eventos. Mas do ponto de vista prático, isso não muda nada. Afinal, o buraco negro, em qualquer situação, se comporta exatamente como qualquer outro corpo celeste com a mesma massa, sendo que o papel da superfície é assumido pelo próprio horizonte de eventos. E é justamente por isso que na astronomia ninguém confunde o conceito de singularidade com o de buraco negro. O buraco negro começa no horizonte de eventos, e entre esse limite e a singularidade pode haver uma imensidão de espaço. E é também por esse motivo que a densidade dos buracos negros, no fim das contas, não é tão absurda quanto parece. Na verdade, quanto maior o buraco negro, menor é a sua densidade. Em outras palavras, buracos negros gigantes são menos densos do que os pequenos. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para os buracos negros supermassivos. Por exemplo, o buraco negro supermassivo, que fica no centro da nossa galáxia, ainda tem uma densidade consideravelmente alta. Seu raio é estimado em cerca de 12 milhões de quilômetros, ou seja, umas 17 vezes maior que o raio do Sol. Só que ali dentro está concentrada uma massa equivalente a 4 milhões de sóis. Mesmo assim, comparado com outros buracos negros, esse do centro da Via Láctea é só um grãozinho de feijão. Veja o caso do buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87, o famoso M87. Ele tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol, e o seu horizonte de eventos é maior do que todo o Sistema Solar. E acredite se quiser, a densidade dele é mais baixa do que a do ar. E é aqui que vem um ponto crucial, algo que você realmente precisa guardar. Aqui, quando falamos em densidade, estamos nos referindo a um valor puramente médio, que exclui certos casos muito específicos. Para tornar isso mais fácil de entender, vamos dar uma breve pausa na conversa sobre o universo e usar um exemplo bem mais próximo da nossa realidade. Existe um país chamado Mongólia, um lugar famoso por seus antigos guerreiros temidos em toda a Eurásia, com uma rica herança cultural e histórica, além de paisagens naturais de tirar o fôlego. E é também o país com a menor densidade populacional do mundo. E é exatamente por isso que escolhemos esse país como exemplo. A Mongólia tem cerca de 1.500.000 quilômetros quadrados, 4 vezes o tamanho do Japão.
mas sua população é de apenas 3,5 milhões de pessoas, o que é bem pouco se compararmos aos 120 milhões que vivem no Japão. Isso dá uma densidade populacional de mais ou menos 2 pessoas por quilômetro quadrado. Mas será que isso significa que, em qualquer lugar da Mongólia, você sempre vai ver alguém parado no meio do nada e que a uns 500 metros dali tem mais uma pessoa esperando, entediada? Claro que não é assim que funciona. A capital, Ulaanbaatar, é uma metrópole de mais de 1 milhão de habitantes, e quando rolam grandes eventos ou shows, a cidade fica completamente lotada de gente. Por outro lado, nas regiões mais remotas do interior, é bem possível dirigir o dia inteiro sem cruzar com absolutamente ninguém. Mas se olharmos a média, bem, você já entendeu, né? A população do país é extremamente baixa e, em grande parte do território, a chance de encontrar aglomeração humana é praticamente nula. Só para comparação, se excluirmos a Groenlândia e a Antártida, a densidade média da população terrestre é de 61 pessoas por quilômetro quadrado. Em grandes metrópoles, as pessoas vivem praticamente coladas umas às outras, mas há também vastas regiões desertas e inabitadas, como o Saara ou as florestas boreais do norte. Agora que a ideia da densidade média ficou clara, vamos voltar ao universo. Você tem ideia de qual é a densidade média da matéria no universo? Dá uma pausa aí no vídeo agora e tenta pensar um pouco sobre isso. Afinal, se por um lado existem estrelas de nêutrons com densidade tão alta que 1 centímetro cúbico pesa como uma arranha-céu, por outro existem regiões chamadas vazios cósmicos, completamente vazias. Muito bem, vamos à resposta. Segundo as estimativas dos cientistas, a densidade média da matéria comum em nosso universo é de aproximadamente 1 átomo de hidrogênio para cada 4 metros cúbicos. Se toda a matéria observável estivesse distribuída de forma perfeitamente uniforme, o universo seria praticamente um vácuo total. E é exatamente por isso que precisamos falar de densidade. Se você apontar aleatoriamente para algum ponto de um país com baixa densidade populacional, como a Mongólia, a Austrália ou o Canadá, dificilmente vai acertar em uma cidade grande como Ulaanbaatar, Sydney ou Toronto. O mais provável é que acerte um pedaço de terra completamente vazio, a centenas de quilômetros da comunidade mais próxima. Do mesmo jeito, se você apontar aleatoriamente para algum lugar do universo, dificilmente vai acertar uma estrela de nêutrons. Muito mais provável é que acerte uma região de espaço profundo, separada por milhões de parsecs da galáxia mais próxima. De volta à Matrioska. Todas essas reflexões sobre densidade e buracos negros serviram para nos conduzir até uma ideia fascinante. Existe, na verdade, uma hipótese que diz que todo o nosso universo observável pode estar dentro de um buraco negro supermassivo. E o que dá força a essa ideia são principalmente os fatos que vamos ver agora. Imagine um buraco negro supermassivo com exatamente o mesmo raio do nosso universo observável. Nesse caso, sua densidade seria igual à do nosso universo. Pode até parecer difícil cravar os números exatos, mas é certo que estamos falando de valores da mesma ordem de grandeza. Ei, espera um pouco. Talvez você esteja pensando agora. Faz só alguns minutos nesse vídeo, vocês disseram que toda a massa de um buraco negro está concentrada na singularidade, e o resto é só um espaço vazio entre ela e o horizonte de eventos. Calma lá, ainda é cedo para nos acusar de contradição. Como explicamos antes, essa ideia da singularidade no centro de um espaço vazio é só um modelo extremamente simplificado. Se fosse possível olhar para o outro lado do horizonte de eventos de um buraco negro, o que veríamos seria um mundo exatamente como imaginamos. Porque para um observador que estivesse dentro de um buraco negro, tudo ali pareceria totalmente distinto. Isso acontece porque a gravidade de um buraco negro é tão absurdamente intensa que chega a distorcer o próprio tecido do espaço-tempo. Do outro lado do horizonte de eventos, espaço e tempo literalmente se fundem num só. Em outras palavras, o espaço passa a se comportar como o tempo. E mais do que isso, o espaço só permite movimento em uma única direção. Assim como você não pode estar acima ou ao lado do tempo, dentro de um buraco negro não existe nada além do caminho que leva direto à singularidade. Não dá para voltar no tempo, nem retardar ou parar a passagem dele. E cair em direção à singularidade funciona da mesma forma.
Para quem está dentro do buraco negro, a singularidade literalmente está no futuro. Ela é o destino inevitável. Então, o que seria o presente para um observador dentro de um buraco negro? Do ponto de vista puramente teórico, qualquer coisa é possível. Mas muito provavelmente, esse presente seria composto por um conjunto de partículas que caem no buraco negro junto com esse observador. O observador pode até enxergar essas partículas, mas não consegue ver a singularidade, porque simplesmente não é possível ver o futuro. A singularidade ainda não aconteceu, ou seja, é como se ela ainda nem existisse. Se por acaso nós realmente estivéssemos dentro de um buraco negro, então, do nosso ponto de vista, o universo não pareceria com o modelo teórico de um buraco negro. Ele pareceria exatamente como o universo que a gente observa hoje. A propósito, um dos modelos que tentam explicar o fim do universo, conhecido como Big Crunch, diz que toda a matéria vai acabar colapsando de volta em uma singularidade, retornando ao estado que existia antes do Big Bang. Em teoria, uma singularidade pode sim explodir e depois se formar novamente, repetidas vezes. Mesmo nesses casos, para quem observa de fora, o buraco negro continua sempre com a mesma aparência. Há várias hipóteses que tratam o buraco negro como se fosse um novo universo. De acordo com essas ideias, o novo universo estaria dentro de um buraco negro de outro universo, que por sua vez estaria dentro de outro buraco negro, e assim por diante numa sequência infinita. Exatamente como comentamos em um vídeo anterior, seria uma espécie de matriosca cósmica. Portanto, um buraco negro com o mesmo tamanho do nosso universo observável pode muito bem se parecer exatamente com o universo onde vivemos agora. É uma ideia difícil de acreditar, não é? Mas se essa hipótese algum dia for comprovada, ela pode oferecer pistas valiosas para os cientistas entenderem várias das questões mais fundamentais da física. E talvez até nos ajude a responder a pergunta: o que será que espera o universo no futuro? E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!